a gente escolheu, e a gente que era responsável por isso, porque o Milor era de um profissionalismo. Vê se acha essa imagem pra gente jogar aqui. Precisava. É Milor, nada consta. De repente aparece pra você no... O Milor, a gente, quando ele tinha que viajar, ele deixava a que ele gostaria de publicar e uma reserva caso fosse... durante a censura. Tá. Durante a censura. Dessa vez a gente escolheu aquela. Entendi. E aí... Deu o que deu, logo. né? Deu o que e deu. ele desenhava demais, né, cara? O Milor era um gênio, né? Genial. O Milor, frasista, né? O Milor era um dos caras... O livro dele, que ele é uma espécie de enciclopédia. Eu tenho. Isso aí, toda vez que eu vou escrever sobre um determinado assunto, eu procuro lá. Eu convivi bastante com o Milor, para minha felicidade. E o Milor, eu notei o seguinte, ele fazia o humor instantâneo e espontâneo. Eu te dar 2 exemplos. Eu estava na fazenda do... Ele se considerava o quê? Um chargista? Ele não sabia escritor, direito o que ele era? Ele era um intelectual do Meyer, onde ele nasceu. Mas eu definia como pensador. É o maior pensador brasileiro. O maior pensador. Eu estava, por exemplo, na fazenda do Roberto Guzmão com o Flávio Rangel, teatrólogo, e o jornalista que era... Não estou me lembrando. Daqui a pouco eu lembro quem era. E eu estava também, então eu estava atrás do Milor, que estava com a Cora Rona, a mulher dele, e eles estavam indo em direção ao buffet, e ela perguntou para ele, ô Milor, o que é adoc? O peixe lá. Ah, tá. Ele virou, é bacalhau que fez faculdade. Esse tipo de coisa, é a melhor definição. Maravilha. E ela me contou há pouco tempo que o Milor estava com ela num restaurante. Ela falou, e aí, Augusto, eu resolvi escolher o prato sem olhar ao lado direito, não quis saber do preço. Tá. Aí a hora que eu olhei, era o mais caro do restaurante. Aí eu virei pro Milor e falei assim, eu sou caro, né, Milor? Ele falou, na minha idade, é caro ou coroa? Sensacional. Sensacional, cara. Era o mais Você brilhante. achou, Leni? Não consegui, tô procurando. Tá bom. Que maravilha. Brilhante. E essa época da Veja, então, que sai o censor, volta o censor, como vocês se sentiam lá dentro, lá com... Olha... Vocês sentiam aquela coisa, eu tenho um papel aqui de tentar burlar, conseguir alguma coisa, ou vocês meio que cansaram de brigar? Não havia regras. Não pode isso, não pode isso. Não tem? E eles fizeram uma sacanagem adicional que piorou tudo. Eles, para prejudicar a revista... E você tem que preparar as reportagens, exige um tempo, não é só escrever e publicar. Eles botaram a censura em Brasília. Então a gente tinha de mandar as matérias para Brasília por avião. Perdia um tempo isso. Por avião, e eles devolviam por avião. Você perdia pelo menos 24 horas. Não tinha fax nessa época? Nada, não, né? Eles faziam para perturbar. De propósito mesmo. Faziam para perturbar. A gente usava telex. Mas tinha o medo de fechar a revista, por exemplo? Não. Embora eles tivessem recolhido uma das primeiras edições, eu ainda não estava lá, quando o do AI-5 foi recolhida. Como que era a capa? Era o Costa e Silva, o presidente, sozinho no Congresso. Era foto uma foto dele? A foto que tinha uns 6, 7 meses. Sei. Por coincidência, numa cerimônia do Congresso, Tá só ele lá? Ficou sozinho. Simbólica pra caramba. Total. Eles recolheram a edição. Escrito só... Se você tem... Eu só me lembro, porque eu não estava lá, que não era ofensiva. Não? Não era. Era simbólica. A leitura claro. que você podia fazer era ruim para o governo. Eles recolheram isso aí. O que você perde com o papel... Nossa. Numa edição recolhida é uma coisa... absurda. É absurdo, né? Absurda. Então, não dava para aproveitar e trocar capa. Não. Era interior papel, também. Nem reciclagem que tinha ali. Então é um negócio muito frustrante a censura. Muito frustrante. Você fica muito angustiado com o desperdício de papel, a burrice dos censores. E o absurdo que é a censura. Eu lembro de disco riscado, eles riscavam uma faixa. E riscavam assim, mas um vermelho raivoso, sabe? Rasgavam às vezes aquele que entrava na frente de todo o programa, tinha aquele
da censura, lembra? Aprovado. Aprovado pela censura. Não dá. Você pegou isso, Lene? Você lembra dessa época? Não cheguei a pegar. Tinha que ter um negócio horroroso. Tinha que ter autorizado pela censura e tal. O Brasil viveu sob censura no Estado Novo. Depois desse período é muito ruim. Quando alguém fala em controle social da mídia, me dá calafrio. Me dá arrepio também, porque nem o controle é bom. Não vem com essa. Ninguém pode ser controlado. Quem controla são os leitores. Não, só se você dá o poder para uma pessoa, já... Não pode. E o cara começa a se achar meio Deus. Claro. Ele começa a cortar coisas assim para mostrar poder. E não há possibilidade de não haver corte em alguma edição, porque ele tem que cortar. Ele está lá para isso. Mostrar serviço, né? E lá na Veja você vai trabalhando do quê? O que você vai subindo lá? A Veja te permitiu uma mobilidade horizontal e vertical que eram um dos charmes da revista. Eu entrei como redator, que era um repórter que ganhava um pouco mais. Tá. Depois eu virei editor assistente da editoria de Educação e Cidades. Passei como editor assistente de política. Depois eu fui editor de política e redator-chefe. Então você... Um editor de política, você vê o trabalho dos outros redatores. Você lê todas as matérias que saem. Você, na reunião de pauta de segunda-feira, você pede o número de páginas que você acha que vai precisar. Tá. Normalmente 10, 11. Você seleciona as matérias. Se você tiver a capa tinha 7 páginas, você acrescentava isso aí. E você distribui quem vai fazer também? Também escolhe. Eu trabalhava com 5 e você pelo estilo do jornalista, você distribuiria a matéria, é isso? Eu sempre tive tendência a trabalhar em equipe. Eu sempre gostei de trabalhar em grupo e fazia isso no colégio, gostava de lidar com... Era capitão do time de basquete, eu gostava disso aí, né? Liderança natural. Entendi. Né? Quando os caras querem que você faça alguma coisa. Então, no Estadão, eu fiquei, por exemplo, depois de 6 meses eu virei subchefe de reportagem. Por isso é que depois eu fiz menos reportagens do que eu gostaria. Porque o cargo de chefia te imobiliza. Você fica mais dentro da redação. Na Veja, eu comecei a forçar reportagens, aí, nas reportagens de capa, isso tinha de acontecer, que me permitissem viajar. Aí eu comecei apurar, para ir entrevistar. No Estadão eu fui depois repórter para a América Latina. Aí era um barato, porque você ia para o Chile, cobria um golpe, você ia voltar, era solteiro, ia voltar, golpe no Paraguai, vai para o Paraguai, golpe, não sei o quê. Então eu saía com uma mala que tinha muito mais roupas do que o dia que necessário para ficar 3 dias no Chile. Não sabia quando você ia voltar. Eles me ligavam, vai para tal lugar. E como você mandava as matérias? Tudo você mandava por telex. Como que era telex? Telex é uma maquininha que você tinha na cidade ou num jornal da cidade, você tinha esse aparelho que você passa pro cara do telex e ele vai datilografava, era uma máquina de escrever, linguagem deles. Com aquelas letras de máquina de escrever, mas não na mesma ordem. Sei. Eu e o Paulo Francis escrevíamos direto no telex, porque ele é de uma velocidade. O que? Você escrevia no telex? No telex, eu consegui fazer isso aí. E escrevendo, porque quando você erra, não dá para voltar atrás. E aí? Aí você põe digo. Reescreve a frase desde o começo e vai em frente. Entendi. Aí quem recebe lá sabe que é para deletar a anterior. E o telex eram usados pelas agências de notícias, que então você acompanhava. A France Press. Você vê aquela coisa de filme dos caras pegando aqueles papeizinhos, é aquilo? É aquilo. Já viu isso? Já viu? Os caras, filme mais antigo, o pessoal pegando aqueles papéis. Uma das minhas diversões era ficar, por exemplo, você tinha uma hora sossegada, eu ia pro telex para ficar vendo a chegada das notícias. Tipo... É tudo. Ou não, campeonato de hóquei na Birmânia. Os resultados. Aí morreu o presidente tal coisa. Tem tudo. Nossa. Tudo. E uma das coisas mais misteriosas que a gente viu e nunca compreendi é a radiofoto. A radiofoto, a gente recebia um papel com furinhos. Tinha telefoto e radiofoto.
telefoto é mais do lado do telegrama. E eles explicavam assim, como é que tem? Essa foto chega aqui do outro lado do oceano. Uma vez um cara me explicou assim, é o seguinte, pega um cachorro bem grande, imagina um cachorro bem grande, que tem a cabeça nos Estados Unidos e o rabo no Brasil. Para te explicar o telegrama, você bate no rabo dele, ele late lá. É isso. Já é complicado. Eu falei, e o telégrafo sem fio? Aí você tira o cachorro. Não dá. Chegava a radiofoto, eles passavam, só furinho. Eles passavam um tipo de tratamento, que eu não sei como é que era, com água. Ia virando químico, foto. Talvez? Ia virando foto. Que doideira. Imagem. E boa? Boa. Não tinha uma qualidade, não era de alta definição, mas era perfeitamente... Mas dava para ser usado na revista e no jornal. Nós usávamos isso. Usávamos isso. E eu me lembro... Você via pontinhos nela? Pontinhos. E você não sabia o que era aquilo. Nem... Era branco e preto. Era branco e preto. Que doideira. A outra era com cor. A telefoto era com cor. Aí não dá para entender. Dá para entender. O Hélio Gaspar, eu me lembro que o Hélio Gaspar, ele vibrou, se achou moderníssimo quando ele pegou uma máquina elétrica. De escrever. Era o cúmulo da tecnologia. Era o máximo. Porque a elétrica era menos força que você tinha que fazer. Menos força. Mas a gente continuava batendo com força. Batendo com força. Mas, e nem fazer o movimento do papel ou não precisava? Tinha que fazer. Você só tinha mais velocidade. O resto era tudo igual. Você botava o papel ali por trás da máquina. Não teve um dia em que eu não tive problema com máquina de escrever. Todos. A turma que se queixa agora do computador... Nossa! Teve os mesmíssimos problemas. Sujava a mão. Aquela fita. Sei. Com preto e vermelho, né? Exatamente, preto e vermelho. Aquilo sujou a mão do mundo. Nossa, tinha que colocar aquilo lá, engruvinhava. Calava, não dava para escrever. E depois de usar muito, ficava já tudo manchado. Pois é, e a Veja tinha uma particularidade. A página, a lauda, como a gente chamava, você não escrevia, não ocupava o espaço inteiro. Tinha que ficar como se você dividisse em 3 colunas. A página. E uma coluna ficava em branco, que era pra gente corrigir à mão. Então vinha isso aqui, e o cara que corrigia, que era o chefe, ele ia cortando. Uma vez o Guzzo começou a cortar uma matéria, ele foi cortando. Corrigir. E corrigir, escrever aqui, ficou inteirinha manuscrita, porque ele apagou tudo. Ele foi cortando a parte datilografada, ficava tudo à mão. Então você tinha que datilografar outra vez. Já com a correção. Para fazer isso. E a capa, ela durava... você tinha que saber quantas linhas você escrevia. Durante 1 hora, quantas páginas, quantas laudas. Como assim? Por exemplo, ela tinha... durante 1 hora, você escrevia 100 linhas. Tá? A capa tinha 7 páginas. Você fazia o cálculo de... Você fazia o cálculo e era o seguinte, para te resumir. Cada capa demorava 7 horas. Então, quando você sentava para começar a escrever... Você já sabia que você ia ficar 7 horas. Era uma viagem daqui até Jales. No mínimo, você ia estar 7 horas. Daqui da Miami, Sim. quase. Então, doutor, era fogo. E aí eu fui aprendendo truques. Faz logo a abertura e o fecho. Abertura o abre, a primeiro parágrafo. Mas não é o lead, não é o... É o lead. É o lead. É o lead. Faz logo. Faz isso e faz o fecho. Por quê? Porque você vai chegar cansado ao fecho e não vai... Aí é aquela cena que eu cansei de ver, que era o cara parado ali com o olhar... Travado. Na máquina, aí eu falo... Quer comprar um fecho? O cara pagava, vendia até a mãe. Vendia até a mãe. Termina aí, pelo amor de Deus. Eu terminei vários. Vários. Porque o cara vai ficando desgastado e no final... Eu até nem cobrava muito. Eu cobrava vinho, essas coisas de sacanagem que eles mereciam. Porque eu falava, começa logo. É a chamada síndrome do último telex. O cara espera chegar o último para começar a escrever. E o último não vai informar mais nada. Entendi. Começa logo.
Porque aí você fica aliviado. E se você desenhar uma cabeça de um personagem, jogar a cabeça e os pés, já sabe, é mais fácil você sabe o tamanho, fazer a ligação disso aí. Isso aí é que eu aprendi a fazer e eu nunca chegava cansado, né? E já chegava com a solução pronta, porque era por isso aí que eles aprovavam logo, porque quando não estava convincente a abertura, o lead e o fecho, aí, doutor... Tinha que refazer? Tinha que refazer. Eu me lembro que o Guilherme Cunha Pinto, que era um ótimo redator de esportes, ele tinha mania de roer a unha. Sim. Ele roeu tanto que começou a sair sangue, ele começou a me entregar lauda sangrando. Caramba! Pelo amor de Deus! Isso aqui, se contar para algum concorrente, eles vão prender todo mundo. Isso aqui é trabalho escravo, pô. E tanto nervosismo.